Olá pessoal, tudo bom? Enfim, meus queridos, minhas queridas, alunos, né? Estamos retornando aqui para mais uma gravação, né? A respeito do que foi ministrado no sábado, na aula de introdução sobre as obras de Lacan. E nós fizemos uma abordagem sobre a clínica do gozo, né? Clínica do gozo em Lacan. Então, como forma de compactar esse material e tornar mais didático esses estudos, eu vou fazer uma gravação para a fim de retratar e facilitar o entendimento de cada um aqui a respeito, ok? Então, alguns conceitos, né? A respeito dessa clínica do gozo. Diante de uma insuficiência linguística, né? Lacan chama-se de gozo, né? Clínica do gozo, né? Um conceito inovador que dá para dar um conceito a esse ganho primário de sintomas, né? Fala-se de ganhos primários, né? Compreende o que? Recusa, compreende adaptação e elaboração da castração. O sintoma é um nó formado de satisfação, né? Freud chamava de satisfação do inconsciente, né? Lembrando, em Freud, toda satisfação a nível de inconsciente às vezes era insatisfação no inconsciente e insatisfação no consciente, ou era uma insatisfação no inconsciente, mas a nível de consciência era uma satisfação. Esse processo em Freud alternava. Aquilo que era insatisfação no nível de inconsciente, no consciente satisfação. Aquilo que era satisfação no inconsciente, no consciente uma insatisfação e vice-versa, ok? Que faz um paralelo à questão do prazer e desprazer, né? Ou dar, ausência de dar, essas alternâncias. Essas polaridades são suspensas, né? A primeiro momento, então, a clínica do gozo é a experiência na qual a gente se defende, né? Apesar, por exemplo, do incesto, né? Tem a questão da cultura, tem a questão da moral, né? A fantasia, né? Que elimina o objeto e o traço que ele deixa ao qual. É impossível ter essa satisfação plena. É impossível ter essa satisfação plena, né? Do objeto primário, né? Primeira figura objetal. Não tem como, né? E uma vez castrado pelo pai, essa questão de ser do incesto fica inviável, né? Essa satisfação plena perante a criança relacionado à mãe, né? É impossível. É uma sutura produzida após o complexo de Édipo, né? Que é a sutura após o processo. Nasce a ideia de gozo, né? Que ele é impossível e inacessível. A partir daí, desse exemplo, certo? Pode ser obtido na escala invertida, né? Na lei do desejo também. Como poderia ser? Entra no desejo, né? Ele vai rodeando através do objeto e vai se precipitando como se fosse um resíduo, né? A primeira fase dessa conceituação, desse estudo da clínica do gozo em Lacan, né, dos anos 60,
tinha uma ideia, né, uma conotação como se fosse negativo esse gozo, né? Essa primeira fase do estudo sobre a clínica do gozo. Nós observamos a questão do xiste, por exemplo, né? Eu dei esse exemplo em aula e para exemplificar como que funciona isso, né? Que é um processo social e está vinculado a um processo inconsciente. Então, quando uma pessoa escuta uma piada, por exemplo, e eu vou rir dessa piada, depois achei engraçada, e aí, pô, eu escuto ela a segunda vez, né? Legal, enfim, mas eu pego essa ideia, essa piada, e tento passar ela para frente e conto a ela novamente. Talvez não terá a mesma graça para mim que receber essa piada no primeiro momento, porque eu já conheço, enfim, mas eu vou contar para o outro. E então contamos essa piada e a pessoa acha graça, então através do outro gozo, através do outro, né, você tem a questão do gozo, mas através do outro, né, você desperta esse gozo, você goza, mas através despertando a graça do outro. Então está muito vinculado, né, essa questão da repetição também. Tem e é importante, né, enfatizar que tem na questão do gozo uma pulsão de morte, né? Também. Foi estruturado enquanto linguagem, pois a mesma também é um processo de repetição. Após os anos 60, né, há uma mudança do conceito do objeto A. Vai da dimensão mais linguística e dialética e mais ética, né? Então até incorpora a questão linguística, mais dialética, mais ética. Gozo mais objeto A, vinculado entre o laço com o outro, né? Então, consegue se produzir, recuperar, restituir o gozo de maneira sistemática. O discurso do mestre, por exemplo, constitui e restitui o gozo de outra forma, né? Então, por exemplo, o discurso de um universitário, né? Isso vai se deslocando ou também até mesmo a questão da teoria da sexuação, duas formas de gozo, né? Tanto a teoria essa teoria da sexuação também. Então nós temos duas formas de gozo. Primeiro ponto, primeira seria o gozo fálico, né? O segundo ponto seria o gozo no nível do outro, né? Que é no nível do outro, que escapa o real, que escapa o simbólico, o imaginário, né? O real, que nós explicamos anteriormente, na clínica. Então, aonde nós gozamos está o nosso excesso. Então nós gozamos, onde está o nosso gozo, depois do gozo está o nosso excesso. E isso aí está o inanimável, traumático, né? O nosso objeto A, que não queremos renunciar, abrir mão deles. O mais feroz fonte de angústia, né? A mais feroz fonte de angústia, né? Tá por detrás disso aí. Depois o gozo, o objeto A, nós temos a mais feroz fonte de angústia. Concentra a extensão e difícil noção de gozo em Lacan, certo? É a única substância, né, vamos dizer assim, que a psicanálise em Lacan admite, já no seminário 20, né? O campo de experiência e de não identidade. Exemplo, a dissolução do eu, né? A dissolução de si, daquilo que é próprio. Essa substância fala do nosso descer e do nosso fracasso em ser, mais do que da nossa consistência e da nossa unidade. Então, compreende, né, de forma ampla essa questão do gozo, né? Essa substância fala muito mais do nosso descer
e do nosso fracasso em ser. Olha para você ver. Substância é o gozo. Mais do que a nossa consistência e unidade. Por isso que tem a questão por detrás dela, a questão da pulsão de morte, Thanatos, também. Ok? São noções básicas para que possamos ter um melhor entendimento, né, sobre essas conceituações, tá bom? Um grande abraço e bons estudos.